Seja muito bem-vindo ao canal Acontecimentos Históricos. Antes de iniciarmos este vídeo com a impactante história do incêndio no edifício Joelma, gostaria de pedir que se inscreva em nosso canal, ative o sininho, dê um like se gostar do vídeo, deixe um comentário com sua opinião sobre este fato e indique uma história que queira ver aqui no canal. Concluída sua construção em 1971, o edifício Joelma foi imediatamente alugado ao Banco Crefisul de Investimentos. No começo de 1974, a empresa ainda terminava a transferência de seus departamentos, quando no dia 1º de fevereiro, às 8h45 de uma chuvosa sexta-feira, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar deu início a um incêndio, que rapidamente se espalhou pelos demais pavimentos. As salas e escritórios do Joelma eram configurados por divisórias, com móveis de madeira, pisos acarpetados, cortinas de tecido e forros internos de fibra sintética, condição que contribuiu muito para o alastramento incontrolável das chamas. 15 minutos após o curto-circuito era impossível descer as íngremes escadas, localizadas no centro dos pavimentos, que foram bloqueadas pelo fogo e a fumaça. Os corredores, por sua vez, eram estreitos. Na ausência de uma escada de incêndio, muitas pessoas ainda conseguiram se salvar ao contrariar as normas básicas e descer pelos elevadores, mas estes também logo deixaram de funcionar, quando as chamas provocaram a pane no sistema elétrico dos aparelhos e a morte de uma ascensorista no 20º andar. O Corpo de Bombeiros recebeu a primeira chamada às 9h03. 2 minutos depois, viaturas partiram de quartéis próximos, mas devido às condições adversas no trânsito, só chegaram no local às 9h10, quando as chamas já atingiam o 20º andar e várias pessoas começaram a se atirar do prédio. Nos braços da mãe, que saltou para a morte do 15º andar, uma criança de 1 ano e meio foi salva em um dos episódios mais dramáticos do incidente. A multidão acompanhou o salto bem em frente ao prédio. O choro da criança, levada imediatamente ao Hospital das Clínicas, foi ouvido logo após o impacto da queda. No último andar, segundo o depoimento de Ivan Augusto Pires, coordenador do Serviço de Transportes da Câmara, um rapaz jogou-se ao chão e aproximou-se da borda do terraço. Mas uma labareda fez com que ele escorregasse e ficasse suspenso no ar, segurando no parapeito até não mais aguentar e despencar na rua. Sem ter como deixar o prédio, muitos tentaram abrigar-se nos banheiros e parapeitos das janelas. Outros sobreviventes concentrarão-se no 25º andar que tinha saída para 2 terraços. Lembrando-se de um incidente similar ocorrido no edifício Andraus, 2 anos antes, em que as vítimas foram salvas por um helicóptero, que pousou em um heliponto no topo do prédio, elas esperavam ser resgatadas da mesma forma. O socorro mobilizou 1.500 homens, entre bombeiros e tropas de segurança, as equipes de 5 hospitais estaduais e outros privados, 14 helicópteros, 39 viaturas e todas as ambulâncias da rede hospitalar. Todos os carros-pipa da prefeitura e vários particulares, além de um grande número de voluntários que antecederam os pedidos das autoridades para a doação de sangue. A fim de garantir o livre acesso de ambulâncias e de veículos dos bombeiros ao prédio incendiado, convocaram-se tropas de choque do Regimento 9 de Julho, do Exército e da Polícia Militar, além da Companhia de Operações Especiais e do Departamento do Sistema Viário. Um esquema de emergência foi armado nas imediações do prédio, onde se concentraram milhares de curiosos. Enquanto um grupo de bombeiros tentava penetrar no prédio, outros procuravam salvar pessoas que se encontravam nas janelas pela parte externa com as magiros. Um helicóptero do SAR, da FAB, fazia o resgate dos sobreviventes que se encontravam no telhado e que eram auxiliados por homens do Comando de Operações Especiais e pelos tripulantes. Outros 13 helicópteros do governo e de empresas particulares não puderam aproximar-se muito, mas atiraram cordas, sacos de leite, água e tubos de oxigênio aos que se achavam no teto. Depois participaram do transporte dos feridos para os hospitais. De acordo com o testemunho de um bombeiro, passava das 10 da manhã quando os corpos começaram a cair como moscas. Todos queriam sair do edifício de qualquer maneira. Alguns chegaram a pular 3 andares,
com o risco de despencar, para alcançar os andares inferiores onde chegavam as Magiros. O primeiro a se atirar estava no 15º andar. Durante mais de 1 hora ele gritou por socorro, desesperado, às vezes encoberto pela fumaça. Pessoas apavoradas tentavam fazer cordas com tiras de pano, que acabavam arrebentando, não resistindo ao peso do corpo humano. Os cadáveres se amontoavam na rua, protegidos por cobertores, jornais e capas de chuva. Vários minutos depois, um caminhão da polícia e algumas ambulâncias recolheram os primeiros cadáveres e os levaram ao Instituto Médico Legal. No 8º andar os bombeiros encontraram pelo menos 11 cadáveres abraçados. O fogo tinha praticamente soldado os corpos. Apenas 1 hora e meia após o início do fogo é que o primeiro bombeiro conseguiu, com a ajuda de um helicóptero SAR, o único potente o suficiente para se manter pairando no ar enquanto era feito o resgate, chegar ao telhado. Já então muitos haviam perecido devido à alta temperatura no topo do prédio, que chegou a alcançar 100 graus Celsius. A maioria dos sobreviventes conseguiu se salvar por se abrigar sob uma telha de amianto. 15 bombeiros ficaram intoxicados pela fumaça e muitos fizeram críticas por conta do pouco equipamento que dispunham, além dos regulamentos então vigentes de prevenção a incêndios na capital. O Código de Obras do município de São Paulo, datado de 1934, não dispunha da obrigação de instalações de equipamentos contra o fogo e nem exigia a construção de escadas de emergência. Os recursos concedidos ao Corpo de Bombeiros eram insuficientes, assim como o efetivo da corporação era bastante diminuto. Por volta de 10h30, o fogo já havia consumido praticamente todo o material inflamável do prédio. O incêndio foi finalmente debelado com a ajuda de 12 autobombas, 3 autoescadas, 2 plataformas elevatórias e o apoio de dezenas de veículos de resgate. Apenas às 14h20, todos os sobreviventes haviam sido resgatados.